Bom, meus caros, vamos terminar o conteúdo de elasticidade que nós começamos na aula passada. Para essa aula, eu estou usando o livro do Menkyo, eu estou usando também o Gujarati, da parte econométrica, né, do cálculo da elasticidade, e estou usando o livro do Krugman. Outra coisa, pessoal, eu resolvi gravar a aula e não fazer uma aula ao vivo, por dois motivos. O primeiro motivo é que vocês podem assistir várias vezes, se precisar, e o segundo motivo é que nem todo mundo está tendo acesso constante à internet, e eu não quero prejudicar ninguém se isso acontecer com um de vocês. Mas lembrando que eu vou estar online no horário da aula, como combinado, para tirar dúvidas e para atender vocês, tá bom? Então vamos começar. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos ver os 4 últimos itens aqui da lista: a elasticidade preço cruzada da demanda, a elasticidade da receita, a elasticidade da renda e a elasticidade da oferta. Agora, pessoal, vamos focar na receita do produtor. Se a demanda do produto que ele fornece for inelástica, o preço e a receita total se movem na mesma direção, como nós vimos na aula passada. E se a demanda for elástica, o preço e a receita total do vendedor movem-se em direções opostas em proporções diferentes. E por último, se a elasticidade for unitária, a receita total permanecerá constante. Podemos concluir, então, pessoal, que com a demanda inelástica é vantajoso para o produtor ou ofertante aumentar o preço, até que a elasticidade seja igual a -1. Embora a quantidade caia, o aumento do preço mais do que compensa a queda na quantidade. Aí a receita do produtor aumenta. E eu venho com uma pergunta para vocês, pessoal. Por que nos preocupamos com as elasticidades? Então, pessoal, quando consumimos um determinado bem, nosso gasto total com esse bem pode ser afetado sim pela elevação dos preços. E essa amplitude, essa magnitude da variação dependerá da elasticidade demanda de cada bem. Vamos entrar agora na elasticidade renda da demanda. O que é essa elasticidade? É a variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda do consumidor. Só lembrando, tudo mais constante. Vamos então à definição de elasticidade renda da demanda. Essa elasticidade é a variação proporcional na quantidade comprada dividida pela variação proporcional na renda. Em outras palavras, mostra quanto varia a quantidade demandada se a renda, que aqui eu representei por R, muda em 1%. E aí, para calcular, vocês podem usar as fórmulas que estão aparecendo aí para vocês, se a quantidade for discreta e se a quantidade for contínua. Bom, aqui, de acordo com o valor dessa elasticidade renda, eu posso dizer se um bem é um bem necessário ou se é um bem de luxo. Se essa elasticidade estiver entre 0 e 1, eu estou falando de um bem necessário. Exemplo aqui eu posso dar arroz, feijão, remédios. Se esse valor for maior do que 1, eu digo que é um bem de luxo. Exemplo de um bem de luxo, uma lancha, uma casa de praia, posso considerar assim. Bom, pessoal, se o bem é necessário, nós não temos muitas alternativas, né? Quando o preço dele aumenta muito. E se o bem for de luxo, a gente pode deixar de consumir. Então, nós somos muito mais sensíveis à mudança de preço. Então, vamos a mais uma definição. A média ponderada das elasticidades de renda de um indivíduo é igual a 1, onde os pesos são as proporções do orçamento gasto em cada bem. Então, o somatório em J, variando de 1 a N, de KJ, ou seja, da proporção, multiplicado pela elasticidade, tem que ser igual a 1. Igual a 1 aqui, pessoal, quer dizer que você gastou toda a sua renda nos bens que você consumiu. Depois do conceito de elasticidade e preço, a elasticidade renda é o conceito mais importante. Normalmente, pessoal, a elasticidade renda de produtos manufaturados
ela é maior do que a elasticidade de renda de produtos básicos. Isso provavelmente porque quanto mais elevada a renda, a tendência é aumentar mais o consumo de produtos, como, por exemplo, automóveis, eletrônicos. Os bens básicos, por exemplo, a alimentação, você tem uma restrição, né, um limite para consumi-los. Então, gera essa diferença na elasticidade dos produtos. Agora eu vou aproveitar e fazer um break para falar do meu desespero, desse distanciamento social. Eu já tô há uma semana sem sair de casa. Meu esposo que foi no mercado, então eu tô há uma semana sem sair de casa. Aí no sábado, eu acordei super feliz, pronta, me arrumei e falei, agora é dia de faxina. Mas eu nunca pensei que eu ia ficar feliz em fazer faxina. Meu Deus! Minha vida inteira, fazer faxina sempre foi um sacrifício. E aí sábado agora, tudo mudou. Tudo mudou. Foi maravilhoso fazer faxina. Vamos agora voltar ao que interessa. Voltar à teoria. E eu volto a dizer que a elasticidade de renda é muito importante para o planejamento empresarial, pois é um importante parâmetro para proteger as vendas de acordo com o crescimento da renda do país. Agora nós vamos falar da elasticidade de preço cruzada da demanda, que é a variação percentual da quantidade demandada de um bem X, quando uma variação percentual no preço de um bem Y acontece. Vamos então para a definição. A elasticidade cruzada da demanda é a variação proporcional na quantidade comprada dividida pela variação proporcional do preço do outro bem relacionado. Em outras palavras, mostra quanto varia a quantidade demandada se o preço do outro bem muda em 1%. Podemos calcular, pessoal, utilizando as duas fórmulas que aparecem aí na tela para vocês. Uma quando a quantidade for discreta e a outra quando a quantidade for contínua. Aqui nesse gráfico, eu estou fazendo um esqueminha para mostrar os bens complementares, bens independentes e bens substitutos. Então, eu estou avaliando aqui a elasticidade cruzada da demanda. No eixo horizontal, eu tenho o preço de Y e no eixo vertical, eu tenho a quantidade de X. Então, se essa elasticidade for menor do que zero, eu estou falando de bens complementares. Como vocês podem ver, quando o preço de Y vai aumentando, a quantidade consumida de X vai diminuindo. Isso quer dizer que é um bem complementar. Se não acontecer nada com a quantidade de X, quando o preço de Y varia, eu estou falando de um bem independente. E quando o preço de Y aumenta e a quantidade consumida de X aumenta, eu estou falando de bens substitutos. Agora, pessoal, vamos entrar numa parte mais teórica da matéria. Meninos, eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada, então prestem um pouquinho mais de atenção e vamos embora. Existem, então, 3 relações-chave entre elasticidades. A primeira é a condição de homogeneidade, a segunda, a condição de simetria e terceira, a condição de Ender. E essa teoria por trás dessas relações de elasticidade, ela toma uma certa suposição sobre o comportamento individual do consumidor. Supondo aqui que eu tenha N bens e a renda, que aqui eu representei por I, podemos escrever essas elasticidades de forma matricial. Como vocês estão vendo, a elasticidade preço fica na diagonal da matriz. Elasticidade renda fica na última coluna da matriz. Por exemplo, E12 representa a elasticidade cruzada do bem 1 e o preço do bem 2. E1N representa a elasticidade cruzada do bem 1 com o bem N. Recapitulando então, pessoal, as elasticidades de preço estão localizadas na diagonal principal. As elasticidades cruzadas dos preços estão fora da diagonal principal. E a elasticidade de renda, ela se encontra na última coluna da matriz.
Vamos então à condição de homogeneidade. Essa condição afirma que a soma das elasticidades, preço, cruzadas e renda para uma determinada mercadoria é igual a zero. Essa condição, pessoal, de homogeneidade deriva do teorema de Euler, que afirma que, se uma função de demanda do bem Z aqui, alunos, representado por uma função do preço dos bens e da renda, a função de demanda ela é homogênea de grau K. Se K for igual a zero, então ela é homogênea de grau zero. A homogeneidade está relacionada à derivada da função em relação às variáveis. Por exemplo, aqui a derivada em relação ao preço, a derivada em relação à renda. Então, pessoal, desde que a derivada de f em relação a PI seja igual à derivada de ZI em relação a PI, podemos reescrever isso agora igualando a zero. Agora, a gente pega e divide tudo isso por ZI, e então a gente consegue a condição de homogeneidade. Eu quero lembrar aqui que as elasticidades elas podem ser positivas, negativas e iguais a zero. Aqui, nessa condição de homogeneidade, a soma de todas as elasticidades, a cruzada, a de preço e a de renda, é igual a zero. Então, o significado da condição de homogeneidade é que a magnitude da elasticidade de preço do próprio bem deve ser consistente com as elasticidades cruzadas de preços e a elasticidade renda da mercadoria. Vamos então à condição de simetria. SI é o percentual gasto com o bem I. SJ, o percentual gasto com o bem J. EIJ ou EJI é a elasticidade cruzada da demanda. I minúsculo, I maiúsculo, J, I maiúsculo, a elasticidade renda. Então, pessoal, essa relação afirma que a elasticidade cruzada IJ é igual à razão entre as proporções multiplicado pela elasticidade JI mais SJ, que é a proporção de J, multiplicado pela diferença entre as elasticidades renda. Vamos agora à condição de Engel. O orçamento do consumidor, pessoal, pode ser escrito da seguinte forma. I, que é a renda, é igual ao preço vezes a mercadoria que você consome. E nesse caso, temos N mercadorias, ou seja, N bens representados por Z, e cada bem com seu respectivo preço. Nós estamos assumindo aqui que o consumidor ele gasta toda a sua renda. Os efeitos, então, da variação da renda no consumo podem ser obtidos diferenciando essa equação. Agora eu vou aplicar um truque. Eu vou multiplicar a equação por essa outra equação que vocês estão vendo aí na tela pintado de vermelho. Bom, eu usei esse truque, pessoal, para encontrar essa relação que vocês estão vendo aí grifada de verde. O que essa relação está dizendo para a gente? Essa relação indica que a soma ponderada das elasticidades da renda de todos os itens no orçamento do consumidor deve somar 1. Pois bem, caros alunos, decidi dar uma paradinha no conteúdo para o vídeo não ficar muito extenso. Chegamos então, meninos, ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre a matéria. Até o próximo!